Agora a gente vai falar sobre uma situação assustadora e preocupante que aconteceu na região do bairro Ipanema, bairro Aclimação, ali naquela região muito próxima ao aeroporto aqui da cidade de Uberlândia. 3 pessoas foram rendidas durante o roubo a uma residência. E nós estamos falando de um prestador de serviço que estava nessa residência trabalhando, ele faz a higienização do sofá e de repente ele e quem é da família acabou sendo rendido por criminosos. Débora Pérez é a primeira a participar com a gente nessa quarta-feira, direto ali da região onde tudo aconteceu, com as informações em relação a esse fato assustador registrado aqui na cidade de Uberlândia e que preocupa demais, né, Débora? Bem-vinda, ótima quarta-feira para você. Agora, quase meio-dia. Bom dia para você. Rafa, bom dia, quase boa tarde para quem nos acompanha aqui na tela do Balanço Geral, diretamente de onde toda essa situação aconteceu, bairro Aclimação, bem na divisa aqui com o bairro Ipanema também, nas costas do aeroporto. Todo mundo que passa por essa região sabe exatamente de onde eu estou falando e a gente, inclusive, está contando a história de um homem de 42 anos que estava realizando um serviço de limpeza no estofado dessa família, dessa casa, dessa propriedade que fica aqui nesse bairro, bem na garagem. Até o momento em que ele foi abordado, então, por esses 3 homens que já chegaram anunciando ali. Um deles, inclusive, estava armado. Os 3 invadiram, renderam esse trabalhador e exigiram que ele chamasse a dona, a proprietária dessa casa. Ela, inclusive, estava na residência, uma mulher de 43 anos, que também estava ali com a filha de 15 anos nesta casa. Os criminosos trancaram essas vítimas em um quarto, ameaçaram elas de morte. Durante todo esse roubo, eles obrigaram essas pessoas a ficarem dentro desse espaço para que eles pudessem ali então levar todos os pertences, tudo que interessava a eles. Esse homem ainda, um deles, pediu para que essa mulher entregasse o telefone para ele e pediu também para que ela repassasse todas as senhas para que ele fizesse então as transferências, utilizasse ali os bancos para que ele conseguisse então também levar o dinheiro dela que estava lá. Só que foi uma situação tão complicada nesse primeiro momento que essa mulher estava tão nervosa que ela não conseguia lembrar a senha. Ela não conseguia nem desbloquear o telefone para que ela pudesse então repassar essas senhas para que ele pudesse também fazer essas transferências. Deixa eu mostrar para vocês exatamente de onde eu tô para que a gente consiga mostrar onde tudo isso aconteceu. Eu falo direto da rua Eurípides Agostinho de Souza. A movimentação aqui está muito tranquila nesse exato momento. Foi exatamente nessa casa do Muro Cinza e essa é uma via muito importante aqui para quem mora nessa região. É o cruzamento também com a Avenida Orlandina Ondina, no bairro Aclimação. E por isso, então, a polícia está tentando agora, através de monitoramento, de câmeras, entender exatamente como é que esses bandidos agiram. Eu comecei essa participação falando com vocês direto dessa esquina aqui, bem do cruzamento dessas 2 avenidas, porque segundo o boletim de ocorrência, segundo o que foi apresentado pelos policiais, foi nessa esquina que eles esperaram, que eles aguardaram alguns minutos antes de agir, antes de invadir essa casa. Algumas testemunhas conversaram aqui com os policiais, relataram que antes do assalto, esses criminosos pediram uma água, um copo de água, né, em uma casa de um vizinho e depois permaneceram nessa esquina. Eles pareciam que estavam escolhendo assim, a casa em que eles iriam invadir. Todas essas informações são do boletim de ocorrências, boletim que foi feito pela Polícia Militar para registrar toda essa situação. Até o momento, ninguém foi preso, ninguém foi identificado, mas a gente está falando de uma ação que acabou levando diversos pertences dessa família. São objetos que estavam nessa residência, incluindo, por exemplo, eletrônicos como celulares, um notebook, uma televisão de 50 polegadas, além de produtos de limpeza e o veículo também dessa família, um Fiat Palio, que é inclusive utilizado pelo prestador de serviço. O veículo não é nem da família, viu, Rafa? Era desse homem que estava prestando serviço e, infelizmente, então foi vítima de toda essa ação. Rafa, a gente está em cima acompanhando também todo o processo de investigação, mas até o momento ninguém foi identificado. Eu volto com você aí no estúdio. Daqui a pouquinho, trazendo mais detalhes. Até o momento, felizmente, ninguém foi identificado. Nós estamos falando de um prestador de serviço que também foi surpreendido, de uma família que foi surpreendida. O que chama a atenção é que nós estamos falando de criminosos que vigiaram as residências antes, ficaram de olho nas residências antes para entender o que poderia ser feito,
né, e conseguir agir e prejudicar, evidentemente, essas pessoas de bem. A gente continua acompanhando o trabalho que é feito agora pelas nossas autoridades para dar uma resposta para essa família e o trauma acaba sendo gigantesco, muito grande. Qualquer nova informação, você que é da região do bairro Ipanema, bairro Aclimação, fique à vontade acompanhando aqui a nossa programação que a gente vai estar trazendo tudo para você.